o Senhor, e eu não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumido. Eu citei o livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 6. Creio que o Malaquias foi um grande profeta de Deus do Velho Testamento. E ele diz, porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito comigo. Deus não tem mudado, tem me cuidado, tem me dado graça, tem me dado força, tem me dado saúde, tem me dado muitas maravilhas para me prosseguir nessa jornada. Eu quero cumprimentar a toda a audiência espalhada por todo o planeta, né? Que graças a Deus a nossa audiência está muito grande, lá em Kinshasa, Moçambique, Luanda, toda Angola, em todos os lugares, Londres, na Inglaterra. Graças a Deus, eu cumprimento a todos com a boa tarde, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer a todos os nossos ouvintes que o programa Despertar com Jesus, ele não é de denominação, não é de igreja nenhuma. Ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mensagem, ela está na palavra de Deus, conforme está lá em Malaquias 4, 5, 6. Porque todos os nossos irmãos sabem que quando João Batista veio, ele veio anunciando a primeira vinda do Senhor, quando ele estava aqui em carne, né? E agora nós temos aqui em Malaquias 4, 5, 6, anunciando que mais uma vez o espírito do profeta Elias estaria na terra, preparando um povo especial e zeloso de boas obras, preparando a noiva para um dia subir ao encontro de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo. Que a graça de Deus, aquilo que eu não puder explanar, Deus vai completar no coração dos nossos ouvintes. Aqueles que estiver doentes vão ser curados. Os que estiver perturbados vão ser libertados. Os que estiver triste, angustiado, Deus vai consolar. Aqueles que estiver perdido, é só olhar para Jesus, se render aos teus pés e aceitar Ele como o único suficiente Salvador das nossas almas. Os irmãos deixam as escrituras abertas aí em São João 4, do 4 ao 26, mas nós vamos ouvir uma linda faixa musical com o cantor Luiz de Carvalho. O hino é Rosto de Cristo. Deus os abençoe. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintadas daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu
o verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia. Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Nós queremos, irmãos, nessa data de hoje, no dia 27/6, 2024, nós vamos ler uma escritura que está no livro de São João. Os irmãos, abrem a escritura aí, no livro de São João, capítulo 4, verso 26, do 4 ao 26. São João 4, do verso 4 ao 26. Aqueles que não puderem, às vezes, acompanhar, então deixa a escritura aí aberta, porque é muito importante, porque eu quero que as pessoas acompanhem. Então nós vamos ver aqui, no livro de São João, no capítulo 4, do 4 ao 26, para nós ganhar tempo, que o tempo é pouco. Aqui está escrito: era necessário passar por Samaria, isto é, Jesus com seus discípulos. E foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois ele estava cansado do caminho, e assentou-se assim, junto à fonte. Isto era quase a hora sexta. E veio ali uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber água a mim, que eu sou a samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pediria e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu de beber, nos deu do poço, bebendo ele próprio, dele, e os seus filhos, seu gado? Jesus disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu der, nunca terá sede. Porque a água que eu der fará nele uma fonte de água que jorrar para a vida eterna, digo. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não venha mais ter sede e venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai lá, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho eu marido. Disse Jesus: disseste muito bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. E isto disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, eis que eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar? Disse Jesus para a mulher: crê, mulher, que a hora vem, que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai.
Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura pelos tais que se adorem. Deus, ele é espírito. E importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Senhor, a sua palavra é a única verdade debaixo dos céus, em cima da terra. E ela ainda perdurará até o fim desse mundo. Eu rogo a tua misericórdia sobre mim e eu rogo a tua graça, a tua misericórdia sobre os ouvintes. Em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós queremos falar aqui um pouquinho sobre revelação. O povo pensa que revelação e interpretação é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Revelação é algo diferente de interpretação. As organizações, elas vivem de interpretações. Os seus estudiosos, seus PhD, seus LLD, eles vão lá no seminário, ficam lá 10 anos, 12 anos estudando, aí sai de lá cheio de interpretação. Mas a palavra de Deus diz aqui, eu acredito que seja em 1 Pedro, que vocês aí que vão acompanhar depois, então vamos ver aqui certinho, porque é importante nós conhecer, como a palavra de Deus diz, São João 8, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está em 1 Pedro, né? Nós vamos encontrar, porque, irmão, as escrituras, ela é de particular interpretação. Ela não é de interpretação de ninguém. Hoje, nós vemos as pessoas, eles vão no seminário, estudam lá, estudam, para depois sair para pregar o evangelho. Se você for ver bem, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele poderia ter pregado, né, aqueles homens eloquentes, como Caifás, Anás, mas não. Ele pegou aqueles homens simples, letrados, para compor o seu ministério. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é de particular interpretação, porque ela é inspirada. Agora, quando nós vemos o teólogo, o PhD, o LD, interpretando, ele está tirando a verdade. E Jesus chegou a dizer, o homem ele é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Nós vemos essa história dessa mulher samaritana, que ela era uma mulher prostituta. Ela era uma mulher vulgar. E aqui vocês viram que ela veio buscar água por volta da 6h. Aqueles que não sabem, 6h para os judeus é meio-dia. E ela ia buscar água nessa hora, porque nessa hora as donzelas não iam mais buscar água. E ela foi ali, encontrou com Jesus. E o que eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, que hoje, quando nós falamos a verdade, as pessoas ficam nervosas, ficam irritadas, chuta para tudo quanto é lado. Mas essa mulher aqui não. Quando Jesus falou para ela, vai buscar o teu marido, ela falou, eu não tenho marido, Senhor. Você falou muito bem, não tem marido.
porque o que você tem agora também não é seu. E nós vemos aqui que ela falou que, veja bem, ela disse assim, que o Messias, quando vier, o Messias quando vier, ele falaria tudo aquilo lá. A mulher diz, eu sei que o Messias, que se chama, quando vier, ele anunciaria tudo. Tudo o quê? Falou até do pecado dela, mas hoje não. Hoje, para você manter a igreja cheia, aí desses grandes aí, você não pode mexer no pecado. Se Jesus viesse aqui nessa terra hoje, ele repudiaria. Que nem nós estamos falando aqui de interpretação e de revelação. Vocês podem ler lá no capítulo 4 de Gênesis, ali você vai encontrar que por que o Caim matou o seu irmão Abel? Eu preguei na programação aqui anterior, é sobre inveja. E eu era para ter falado dessa passagem, que o Caim matou o Abel por causa da inveja. Não porque o Abel fazia raiva para ele ou falava mal dele. Não, é porque Caim viu que Abel, ele era um homem revelado por Deus. Então nós vemos lá em Gênesis 4 que Caim, ele matou Abel porque ele tinha revelação. Quando o Caim foi procurar agradar a Deus, que hoje nós estamos num mundo evangélico, o evangelho está moderno e nós temos que ter pregadores modernos, temos que ter igrejas faraônicas, igrejas aí grandes, porte, pregadores refinados, né? Mas aí o Caim, ele teve revelação, ele foi buscar os frutos para adorar a Deus. Na mente dele, ele interpretou, bom, a minha mãe, a Eva, ela comeu uma maçã, como ensina a velha igreja, que se originou ali no ano 325. Eu estou falando entre linhas, que os pregadores sabem muito bem quem que é, né? Então, a minha mãe, ela comeu um fruto e ele foi lá no jardim, colheu lá frutos lindos. Ele falou assim, Deus merece o melhor, eu vou comprar um jatinho Lex, porque Deus merece o melhor para me fazer a obra dele. É mentira, isso é engano de Satanás, é interpretação. Aí o Caim foi lá no pomar, quem sabe lá no Jardim do Éden, né? Colheu aquele cesto, vou agradar, meu Deus. Gente, tem hora que você pensa que você está agradando a Deus, você está fazendo algo contrário à vontade de Deus. E ali então, o Caim trouxe aquele monte de fruto, e o Abel foi lá no seu rebanho, escolheu ali o melhor cordeiro, né? Trouxe lá, sem mancha, e ele falou, a minha mãe nunca comeu fruto. Isso é um ensinamento do capeta dos infernos. Minha mãe nunca comeu maçã. Isso é obra do diabo. A minha mãe cometeu um adultério. Ela tem uma relação com a serpente. E teve o meu irmão, chamado Caim. Então ele foi lá, trouxe lá uma ovelha, amarrada com a vide, né? Naquela época não existia corda. E ali com a pedra, então ele põe numa pedra e ponteagou a gargantinha dele até sair sangue. Por quê? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, o apóstolo São Paulo chega a dizer que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então o Abel sabia que a mãe dele cometeu pecado, adultério, então tinha que morrer alguém no lugar. Aquele cordeiro que Abel matou lá era o tipo de Cristo morrendo na cruz do Calvário. Que nem nós estamos falando aqui sobre a interpretação. Eu, certa ocasião, eu li uma história de uma senhora de idade, coitada. Ela colocou um filho para estudar a teologia, né? E ela
foi para longe estudar teologia para ser um grande pregador. Eu não sou contra ninguém que faz teologia, filosofia, não sou contra nada, mas não procura torcer a palavra de Deus, porque quando você está torcendo a palavra de Deus, você está amontoando fogo para sua cabeça. Então, diz a história que essa velhinha botou lá o seu filho para estudar, longe, né? E naquela época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, então ela ficou muito doente e ela mandou uma carta para o seu filho lá no seminário. Ele lá leu que ela estava muito doente, mas não dava para ele vir, né? Por causa que ele tinha que pegar um tempo de folga lá. E então, um dia ele teve uma folga lá, um tempo, e ele veio visitar sua mãe, chegou lá, conversou com ela, e ela conversando, e vai pra cá, vai pra lá. E ele falou para a mãe dele: mamãe, muito bem, a senhora um dia mandou uma carta para mim, me dizendo que a senhora estava muito enferma. E agora, como é que a senhora está? A senhora está bem melhor? Eu, meu filho, graças a Deus, eu estou bem, estou muito bom, graças a Deus. Mas qual foi o médico, qual foi o especialista que consultou a senhora, mamãe? A senhora não me falou? Meu filho, o especialista que me consultou, ele é o grande médico dos médicos. E aqui em cima no alto, tem ali uma igrejinha e tem lá uns pregadores. E eles ficou sabendo que eu estava muito enferma. Então, eles vieram aqui um dia na minha casa, uns 3 lá, e eles me visitaram e perguntaram se eu creio em São Marcos 16, que aqueles que crer colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ela falou isso para ele, ele se irritou-se. Ah, mamãe, que é isso? Lá no seminário, nós sabemos esse capítulo aí de São Marcos 16, nós sabemos de cor, de trás para frente, da frente para trás. Mamãe, só me desculpa falar, mamãe, mas essa escritura que ele citou para a senhora não tem muita inspiração não, mamãe. A senhora está enganada. Foi meu filho. Se essa escritura que ele citou para mim não é inspirada e me curou eu da minha enfermidade, e as que são inspiradas, ressuscita morto, cura leproso. É, meu filho, você viu? O grande teólogo lá falou que a escritura não é inspirada. Agora pergunta, o que eu vou fazer lá no seminário? Ficar lá 10, 12 anos? Pra quê? Por quê? Se nós vemos, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu sou uma pessoa mais devagar, mas vocês vão ver que a interpretação não é algo de Deus. Vocês encontram também que eu vou ser assim rápido para poder a gente ganhar o tempo, né, irmão? Porque a gente não pode perder tempo. Aqui, vocês sabem que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, um dia ele, para provar assim os seus discípulos, perguntou para eles assim: escuta, os homens aí fora, o que eles falam a respeito de mim? Eles falaram: olha, senhor, uns dizem que o senhor parece com Jeremias, outro com Elias, ou um dos profetas antigos. Mas tudo bem, nenhum deles falou a verdade. E vocês, que têm estado comigo, comem comigo, dormem comigo, o que vocês dizem que eu sou? Ali, irmão,
Pedro olhou bem para Jesus. Pedro não sabia nem assinar o nome. Quantos hoje estão estudando e não sabem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, aí Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: Pedro, mas quem que te deu essa interpretação? Jesus falou isso para ele? Não, Pedro, quem que revelou? Foi o Pai. Não foi carne, não foi sangue, mas foi o Pai que te revelou, Pedro. E sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. E essa igreja não é uma que tem por aí, o mundo faz, não. E essa revelação, essa pedra, sobre essa pedra eu coloquei aqui a revelação. Então, irmão, então veja bem que a revelação não é a interpretação. Vocês também podem encontrar isso no capítulo de Daniel, para nós... Bom, mas eu tenho mais aqui um outro assuntinho ainda. Aqui também tem uma história de uma senhora idosa, né? Uma irmã humilde. E essa irmã um dia, ela chegou e encontrou com um teólogo. E ele falou para ela assim: a senhora sabe que muitas coisas que estão na Bíblia não é verdade. Nós temos estudado lá no seminário que nem tudo que está na Bíblia é verdade. Ela falou: por que, ô pregador? Você veja bem, lá diz que um tal de Jonas, ele foi engolido por um peixe. Isso, senhora, não tem cabimento. Quem escreveu isso é falta de conhecimento. Nunca um peixe engoliu um homem. Ela olhou bem para a cara dele e falou assim: Senhor, eu vou falar uma coisa para o senhor com toda a humildade. Se falasse que foi o Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava. Quanto mais o peixe que engoliu o Jonas. Se falasse que o peixe, se fosse o Jonas que engoliu o peixe, eu me acreditava. Por quê, meu irmão? Para o incrédulo não adianta. Para o incrédulo é isso mesmo. Vocês encontram aqui também, no livro de Daniel, que quando Daniel, ele estava aqui na terra, ele teve um encontro com Nabucodonosor, e o Nabucodonosor teve uma visão ali daquela grande árvore. Aí o Nabucodonosor chamou lá os presidentes, os satrapas, todos os espíritos, toda a coiseira lá, para revelar aquilo lá para ele. Mas não conseguiram revelar para ele. E ele se irritou-se, aí mandaram chamar o Daniel. E o Daniel, quando chegou lá, falou para ele. Isso aqui está em Daniel capítulo 4. Vocês vão encontrar isso aqui, do sonho daquela grande árvore. E Daniel revelou para ele. Revelou! Ele não interpretou, não. Que hoje o mundo inteiro está cheio de interpretação. Uma coisa que dá tanta vergonha. Outro dia eu vi um pregador. Eu fiquei sabendo essa tragédia lá do Rio Grande do Sul. Eu sabia isso. Há muito tempo Deus me revelou. Mas só que ele não foi lá e falou. Eu fiquei sabendo daquela mulher do avião lá, aquela cantora lá. Eu vi até a roupa que ela ia morrer. Mas ele não foi lá e falou. E o profeta Ezequiel chega até a dizer, no capítulo 33, se o Atalaia é o pregador, se ele sabe que vai acontecer uma tragédia, que eu estou falando que lá no capítulo 6 de Apocalipse, ali vai ter uma tribulação de 3 anos e meio. O sol vai ficar escuro, que nem um saco de silício, a lua vai ficar vermelha e os homens vão correr para se desmaiar, querendo morrer. Hoje ninguém quer morrer, mas naquele dia o povo vai querer morrer. Aí vai ser tarde. O profeta, um atalaia, tem que avisar antes. Não é ficar aí conversa mole depois não. Isso aí pra mim é um monte de paroleiro. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meu, muito obrigado.